O tema dessa aula é a certidão de diretrizes, tal como está prevista nos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 6.766, de 79. O artigo 6º fala do pedido de diretrizes e o artigo 7º da certidão de diretrizes. E o que seria essa certidão de diretrizes, o pedido de diretrizes? O que seria essa fase de diretrizes prevista na Lei 6.766 de 79? Nada mais é do que um procedimento administrativo adotado pelas prefeituras ou por órgãos públicos ou até mesmo por concessionárias que tem por finalidade orientar o empreendedor em todos os aspectos relativos ao processo administrativo de aprovação e análise do empreendimento, bem como um roteiro dos padrões urbanísticos, edilícios, técnicos que serão precisos para a elaboração do projeto deste empreendimento, de modo que dessa forma o empreendedor não perca tempo com procedimentos ou documentos desnecessários e apresente ao respectivo órgão público um projeto acompanhado dos documentos que são os necessários para a análise integral do pedido, sem deixar nada de lado, nada de fora, tendo um total e amplo conhecimento de tudo que será exigido por aquele órgão do poder público ou concessionária para a análise, a aprovação do seu empreendimento. A Lei 6.766 de 79, ela menciona alguns aspectos que poderão não, né? Deverão ser exigidos tanto no pedido de diretrizes, como alguns aspectos que deverão estar presentes na certidão de diretrizes. É lógico que os órgãos do poder público poderão exigir que o pedido contenha outros elementos, assim como também poderão fazer constar da certidão outros elementos. A fase de diretrizes na aprovação do parcelamento do solo urbano é pedido e certidão. Vamos à leitura do artigo 6º, que trata do pedido de diretrizes. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá, é uma obrigação, deverá. E isso acontece de forma anterior à apresentação do projeto de loteamento. Antes da elaboração do projeto, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal. Vejam que o legislador não está exigindo as diretrizes para todo e qualquer tipo de parcelamento do solo, mas apenas para o loteamento. É específico, loteamento, não indicou desmembramento. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura ou Distrito Federal, quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando para este fim o requerimento acompanhado da planta do imóvel. A Lei 6.766 é uma lei de 1979. É evidente que é de uma época em que diversos municípios
muitos municípios não possuíam disposições sobre parcelamento do solo urbano. Mais de 60% dos municípios de todo o país têm menos de 20 mil habitantes. E por terem menos de 20 mil habitantes, não são obrigados a elaborar um plano diretor, segundo a Constituição Federal. E como não são obrigados a elaborar um plano diretor, também é bem comum não possuírem qualquer tipo de legislação urbanística. Para estes casos, a Lei 6.766, de 79, pensou um pouco aqueles municípios que não legislaram tanto sobre o assunto. Nós sabemos que nos tempos mais contemporâneos e em função do que estabelece a própria Lei 6.766 em outros dispositivos legais, a orientação traçada pelo Estatuto da Cidade, a doutrina, a jurisprudência, o princípio da legalidade, é importante que as prefeituras legislem sobre o tema parcelamento, uso, ocupação do solo urbano. Para os municípios que fazem parte do Cadastro Nacional de Áreas de Risco, cadastro que ainda não foi criado, mas aqueles municípios que possuem área de risco, eles são obrigados a fazer constar do seu plano diretor diretrizes sobre parcelamento, uso e ocupação do solo. É o que determina o artigo 42A do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Essa fase de diretrizes, esse pedido de diretrizes, ele não vai dar margem para que o poder público, de forma discricionária, estabeleça critérios de sistema viário, critérios de área pública, critérios relativos aos equipamentos urbanos. Não é isso exatamente que o legislador, aqui no artigo 6º, aponta para nós. O que se objetiva é que seja passado um roteiro rápido, dinâmico, resumido, o que poderíamos até falar, um briefing do que é necessário para aprovação de um loteamento, de forma resumida e não daquela forma complexa que se apresenta no ordenamento jurídico municipal. Nós sabemos que a aprovação de um loteamento não está resumida apenas a disposições contidas em um capítulo da legislação municipal. Existem diversas legislações esparsas tratando sobre o tema. Existem procedimentos e orientações que são exclusivos de determinados órgãos públicos, critérios que não estão apenas em uma lei, estão em resoluções, em portarias, em rotinas meramente internas. Então, tudo isso daí é importante ser levado ao conhecimento do empreendedor. Princípio da eficiência na administração pública, artigo 37, caput, a fase de diretrizes, vai bem de encontro a isso, né? O que precisa para aprovar um loteamento? A prefeitura vai falar, precisa disso, disso e disso. Isso facilita o trabalho de todo mundo, do empreendedor e da prefeitura. Verificamos que o artigo 6º apresenta os incisos. Vamos à leitura deles. O que deverá constar da planta do imóvel? As divisas da gleba a ser loteada. Evidente, lógico, as divisas da gleba, o perímetro do terreno que vai ser loteado. Se nós estamos falando de uma gleba que vai ser loteada, muito presumivelmente não é um lote de 200 metros quadrados, é uma área grande. E sendo uma área de grandes proporções, pode ser que ela esteja numa área de expansão urbana, pode ser até mesmo que ela esteja numa zona rural e pretenda o empreendedor, antes disso, que a prefeitura amplie o seu perímetro urbano mediante lei municipal. Nesse caso, pode ser que o seu terreno esteja isolado. Não passe nenhuma avenida na frente, não tenha nenhuma rua aberta.
não tenha lotes vizinhos a ponto de ser indicado um número cadastral, uma localização de avenida, rua. Não é possível isso. Daí porque apresentar uma planta com o perímetro da gleba é fundamental. O interesse em aprovar um empreendimento é do particular. É ele quem apresenta o projeto, o interesse é dele. E por isso ele não pode onerar a prefeitura para que ela se esforce para descobrir onde está situado o seu terreno na cidade. Cabe ao empreendedor apresentar, através de um desenho e também de uma descrição, a posição exata do seu imóvel, da sua gleba na cidade. O inciso segundo fala das curvas de nível, a distância adequada, se exigidas por lei estadual ou municipal. O inciso 3 fala da localização dos cursos d'água. Pois é, nós podemos ter loteamentos de grandes dimensões. Embora o poder público tenha conhecimento de quais são as áreas de preservação permanente, é necessário que saiba exatamente em que parcelas de área de preservação permanente se insere esse terreno. E ninguém conhece melhor a propriedade privada, particular, do que o seu próprio dono, seu proprietário. Cabe a ele, então, informar ao poder público qual é a localização de eventuais cursos d'água existente. Bosques. O legislador, quando fala em bosques, ele está se referindo a todas aquelas áreas de interesse ecológico, todas elas, áreas de preservação permanente, unidades de conservação, áreas verdes, tudo que tem eventualmente protegido, que sabemos não é possível, de parcelamento do solo, áreas de interesse ecológico. Lógico, ressalvadas algumas espécies, como a APA, já falamos isso na videoaula própria, e eventuais construções existentes. E o que pretende fazer com essas construções? A demolição dessas construções, a manutenção dessas construções, permanecerão como estão? Serão reaproveitadas? Então, isso também é necessário que conste do pedido de diretrizes. O inciso 4 menciona que o pedido de diretrizes deverá indicar os arruamentos contíguos, o sistema viário contíguo, todo o perímetro. Não é dentro do loteamento, é fora dele. Qual é o sistema viário existente? A intenção é evitar trabalho da prefeitura, trabalho da administração municipal. Quem pretende a aprovação do projeto é o loteador. Se é ele que pretende a aprovação do projeto, ele deve situar o seu imóvel de forma bem precisa na cidade. Então, para isso, ele precisa também estar indicando o que é que tem ao redor. Qual é o sistema viário ao redor? Quais são as áreas livres ao redor, as praças que tem no entorno? Quais são os equipamentos urbanos que tem ao redor? Os comunitários existentes ao redor, no local, nos adjacências. É isso que cabe também ao loteador indicar. Olha, há uma escola, há um posto de saúde, há uma creche, há um teatro, há a rede de água, há uma rede de esgoto. Então, o que tem no entorno também tem que ser indicado, porque o loteamento visa fazer parte da cidade. O loteamento não é para ser algo separado da cidade, mas ele vai ser integrado à cidade. Por isso é importante saber o que tem no entorno para que o poder público possa estabelecer parâmetros urbanísticos. Se tem uma praça do lado, não é útil que tenha uma praça exatamente ao lado, dentro do loteamento. Essa praça, portanto, será localizada distante de uma certa posição da praça que existe fora do loteamento. Pode ser que ao lado do loteamento tenha uma área verde e aí seja interessante para o poder público que a área verde dentro do loteamento seja ligada, contínua à área verde fora do loteamento. Por quê? Por razões ecológicas, porque dessa forma você está permitindo uma permanência maior daquele meio ambiente.
Também devemos levar em conta, como aqui cita, o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. Isso daí cabe, evidente, ao próprio empreendedor dizer que uso que ele pretende aplicar. Uso comercial, uso residencial, uso industrial. E isso tem que ser compatível com o zoneamento municipal. Se o zoneamento municipal é misto, ele até pode optar por apenas um dos determinados usos, né, que são as restrições convencionais, né? Pode apenas optar pelo uso residencial, excluindo o comércio, ou optar pelo uso residencial com o comércio, mas comércio apenas de farmácias e pequenos mercadinhos, afastando postos de combustíveis, agências bancárias e supermercados do interior do loteamento. O tipo de uso é algo que acaba sendo definido pelo empreendedor, mas dentro dos limites impostos pelo zoneamento municipal. Se o zoneamento fala que a área é comercial, ele não pode apresentar um projeto dizendo que vai ser um loteamento residencial. Da mesma forma, se o município indica aquela área como exclusivamente residencial, o loteamento não poderá ser destinado para fins comerciais. O inciso 6 menciona que o empreendedor deverá indicar para a prefeitura no requerimento quais são as características do empreendimento, quais são as dimensões, qual que é a localização de uso das zonas contíguas, né? Então, o que pretende aqui o legislador? Que seja indicado quais são as dimensões dos lotes, quais são as dimensões do sistema viário pretendido, como que se porta o uso nas áreas contíguas, nas áreas vizinhas ao loteamento. É tudo uso comercial? Não, é uso misto. Não, é tudo uso residencial. Qual é o zoneamento na área contígua, vizinha? Isso deve ser indicado pelo empreendedor. Quais são as dimensões dos lotes? Quais são as dimensões das ruas que são pretendidas? Quais são as características deste empreendimento? É um empreendimento de alto padrão? É um empreendimento popular? O que se pretende com o uso dele? Nós pretendemos adotar edificações com uma taxa de ocupação de 50%, de 80%. Eu pretendo dar características de um sítio de recreio, de uma chácara de recreio, características de recreação, lazer. Então, isso também é importante que seja indicado no pedido de diretrizes. O artigo 7º, por sua vez, nós observamos a certidão de diretrizes e o conteúdo que deverá ser apresentado pelo poder público municipal. Vemos que o artigo 7º, a Prefeitura Municipal, o Distrito Federal, quando for o caso, indicará nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal, as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas. O poder público, portanto, vai apresentar ao loteador qual é o sistema viário vizinho ao empreendimento e bem como quais são as medidas que deverão ser respeitadas. Muitos municípios já possuem isso definido em lei municipal, largura de rua, largura de calçada. Para aqueles que não possuem isso definido por lei municipal, a fase de diretrizes vai orientar nesse sentido. O inciso 2 é um complemento do inciso 1, mas aqui é o traçado básico
de dentro do loteamento. Aqui a prefeitura não está indicando para o loteador qual é o sistema viário vizinho, como no inciso 1. No inciso 1 ela indica qual é o sistema viário vizinho, para que o loteador se oriente em relação a isso. No inciso 2, a prefeitura indica o traçado básico do sistema viário principal do loteamento. Ela não vai definir ruas do loteamento, mas vai definir, por exemplo, a avenida principal, o corredor comercial deste loteamento. Onde que ele fica? Em qual posição, em qual trecho da gleba ele vai ficar? No meio da gleba? E qual que é a posição dessa avenida que melhor interessa ao poder público? Se no inciso 1 o poder público indica qual é o sistema viário vizinho, para que o empreendedor dentro do loteamento mantenha ali um sistema viário articulado, compatível com o sistema viário vizinho, no inciso 2, a prefeitura vai dizer: você pode até colocar ruas em certos sentidos opostos ao que eu planejo, vamos dizer assim, não fugindo à legislação municipal, mas pode ser constituído até um desenho diferente dentro do loteamento, como ruas em formato cul-de-sac, ruas sem saída. Mas o traçado principal, este é indicado pela prefeitura. Este deve ser indicado pela prefeitura. As ruas cul-de-sac, as ruas sem saída, evidente, poderão constar de um projeto de loteamento, lógico, desde que compatível com a legislação municipal. Se a legislação municipal não dispuser de modo contrário, é possível. O inciso 3 é também motivo de muita pergunta dos alunos, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público. Não é o empreendedor quem vai escolher aleatoriamente onde que ficarão localizadas as áreas públicas. Quem vai indicar a localização não é exata, é aproximada, é a quadra, é a avenida. O poder público, a prefeitura, não vai escolher o lote, mas ela vai escolher a quadra, ela pode escolher a avenida, ela pode escolher a região do loteamento onde as áreas públicas ficarão localizadas. O inciso 4, as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais, além de faixas não edificáveis. Uma prefeitura vai indicar onde deverão estar as áreas para o escoamento das águas da chuva, bem como a prefeitura também deverá indicar a exigência de eventuais faixas não edificáveis, sejam aquelas das rodovias, das ferrovias, das áreas de preservação permanente ou até mesmo faixas não edificáveis complementares, eventualmente exigidas pelo poder público a título de infraestrutura básica. No inciso 5, a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis. Uma prefeitura vai estabelecer o zoneamento dentro daquilo que certamente já consta na legislação municipal para fins residenciais, comerciais. O artigo 8º da Lei 6.766, de 79, estabelece que os municípios com menos de 50 mil habitantes poderão dispensar a fase de fixação de diretrizes. Essa fase poderá ser dispensada. Esse artigo 8º, ele teve modificação, né? E antes o que constava aqui era que os municípios com menos de 50 mil habitantes poderiam dispensar a fase de fixação das diretrizes previstas no artigo 6º e no 7º. E aí acabou incluindo aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento. Bom, são duas hipóteses.
São dois casos aqui que nós observamos no artigo 8º. A fase de diretrizes é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Ela é necessária para parcelamento do solo e ela precede a apresentação do projeto de loteamento. Porém, se o município tiver menos de 50.000 habitantes, e estando previsto em sua lei municipal a dispensa dessa fase de diretrizes, será possível a dispensa dela. Se também constar da legislação municipal, do plano diretor ou de legislação autônoma que essa fase de diretrizes é dispensável, tendo em vista que todos os parâmetros urbanísticos e edilícios estão detalhadamente definidos na legislação municipal, também será possível isso. São duas hipóteses. Quando os municípios eles possuem menos de 50.000 habitantes ou quando esses parâmetros urbanísticos e edilícios que são requeridos e informados na certidão de diretrizes já estão presentes detalhadamente na legislação municipal. Também é importante consignar que poderemos ter as chamadas diretrizes complementares. O que são essas diretrizes complementares? Poderemos ter um loteamento que está localizado às margens de uma rodovia federal ou de uma rodovia estadual. E nesse caso, será necessário obter a certidão de diretrizes junto ao DR ou junto ao DENIT, para verificar a respeito exatamente da faixa de domínio, para que seja feito o cálculo da área não edificável de 15 metros de cada lado, bem como eventual ocupação dessa área não edificável a título de marginal. É também necessário, caso exista, um pedido de diretrizes para a Petrobras, quando o imóvel ele é interceptado por dutos de óleo ou de gás. É também necessário obter as diretrizes da concessionária de energia elétrica, se o imóvel for submetido à passagem de cabos de energia elétrica. É necessário também obter as diretrizes da concessionária de água, se o imóvel é cruzado por adutoras, canais, galerias. Sob o aspecto ambiental, também poderá ser eventualmente necessário obter diretrizes do Estado ou da Agência Nacional de Mineração para imóvel em sítio paleontológico. É também possível que seja necessária a obtenção de diretrizes do órgão estadual de meio ambiente ou de eventual órgão municipal de meio ambiente ou do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes, no caso das unidades de conservação, para imóveis em sítios espeleológicos. Nós também poderemos ter a necessidade de ser ouvido o órgão estadual ou o órgão municipal de meio ambiente para imóveis tombados pelo estado ou pelo município, né? O órgão estadual ou o órgão municipal, que pode ser o de meio ambiente, ou pode ser algum órgão específico que cuide dos tombamentos municipais. Também deverão ser ouvidos caso haja imóveis tombados nessa área a ser loteada. E o IPHAN, né? O Instituto do Patrimônio Histórico Arqueológico Nacional, o IPHAN. O IPHAN também deverá ser ouvido, fornecendo certidão de diretrizes, se o empreendimento estiver localizado em imóvel com bens tombados,
arqueológicos registrados ou valorados. Isso daí também será necessário uma observação do empreendedor. Nós podemos aqui destacar a localização, Resolução 347 de 2004 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente. Então, os sítios espeleológicos exigem também essas diretrizes, algo que é um pouco desprezado pelas pessoas. Tem também a Instrução Normativa número 1, 2015, do IPHAN. Essa também exige uma diretriz, a manifestação do IPHAN para aqueles tombados, os bens tombados, os arqueológicos, os registrados e os valorados. O IPHAN tem no seu próprio site o acervo de todos esses bens, os tombados, os arqueológicos, os registrados e os valorados, que podem ser ali consultados. Estas, portanto, são as diretrizes, é a fase de diretrizes, é o pedido de diretrizes e a certidão de diretrizes para a Prefeitura Municipal. Mas, como vimos, podemos também ter as diretrizes complementares para aqueles loteamentos às margens de rodovias, ferrovias, para aqueles empreendimentos que possuem dutos da Petrobras, de óleo ou gás, para aqueles empreendimentos que eventualmente têm passagem de linhas de transmissão de energia, para que seja ali estabelecida a faixa de segurança. Qual é a faixa de segurança? Qual é a faixa que não poderá ser construído nada? Seja definida ali uma área não edificável. Também a possibilidade de passar em dutos de água, galerias de água por dentro deste loteamento também vai depender da manifestação através de certidão da concessionária de água, assim como aqueles bens que são de natureza ambiental, histórico, cultural, artística, também dependerá do fornecimento de diretrizes quando houver sítio paleontológico, espeleológico, quando tivermos diante de bens que são tombados pelo Estado, pelo município, ou então naquelas hipóteses do IPHAN. Essa foi a nossa aula sobre certidão de diretrizes.